Os Chapéus de Palha são um grupo diferenciado. Além do seu poderoso vínculo como tripulação, cada um deles tem um sonho incrível e capacidades que estão muito acima da média em suas determinadas áreas. O interessante mesmo é que individualmente eles têm força suficiente para derrotar pessoas poderosas, e isso com a maioria deles nem sendo usuários de fruta. Ah, e falando neles, os únicos que comeram uma Akuma no Mi foram o Luffy, o Chopper, a Robin e o Brook. Tirando o capitão, os poderes dos outros são realmente úteis, e no caso do Chopper e do Brook são necessários para manterem eles aqui nesse mundo. E segundo muitas pessoas, só funcionam neles por admitirem essa condição. Será que é verdade? Vamos responder essa pergunta lançando outra pergunta. Como seria se o Luffy tivesse comido a fruta do Chapéu de Palha em One Piece? Como eu mencionei, nesse vídeo nós iremos abordar a Hito Hito no Mi padrão do Chopper, a Yomi Yomi no Mi do Brook e a Hana Hana no Mi da Nico Robin. A partir daqui, em cada uma dessas histórias que iremos criar, nós vamos tentar dar o nosso melhor para fazer com que o Luffy extraia o máximo de poder de cada uma dessas frutas e quem sabe até se torne o rei dos piratas. E se você quiser chegar tão longe quanto o Luffy, eu convido você a fazer parte da minha tripulação. É muito fácil, basta você se inscrever e deixar o like nesse vídeo. Com isso, automaticamente lhe será concedido a habilidade de ficar por dentro de tudo no mundo de One Piece e ainda de quebra receberá as teorias mais loucas que verá. Agora que você já fez isso, vamos parar de enrolar e vamos começar a nossa primeira história. Um certo dia, nosso pequeno Luffy acorda na Vila Fuchsia e olha ao seu redor. Lá, antes que pudesse tomar qualquer decisão, um velho homem arromba a porta da casa e já chega gritando, jogando outra pessoa no chão. Esse era Garp, seu avô, e a pessoa que ele tinha acabado de jogar no chão era uma criança. O vice-almirante chegou fazendo barulho e rindo bastante, dizendo pro Luffy acordar, pois tá na hora do café da manhã e ele precisa lhe apresentar o outro garoto. Como muitos de vocês já devem ter percebido, esse se trata do Ace. A partir de agora eles seriam criados juntos e treinados sob a tutela do Garp. A vida dos três continuou assim por um tempo, até que um belo dia ensolarado, Luffy tenta fugir do seu treino matinal e entra na floresta cheio de animais insanos que iriam lhe devorar em um piscar de olhos. Nesse caminho, o estômago da criança começa a roncar de fome e ele sai comendo todas as frutas que vê pela frente. Como podem perceber, até aqui nada demais. Sua personalidade não mudou e até mesmo a maneira que o protagonista lida com a comida é a mesma. Porém, enquanto ele estava nisso, ele come uma fruta estranha que rapidamente faz ele sentir nojo, mas no geral, nada mudou. Continuando na sua pequena caminhada matinal, por um milagre do destino, ele encontra a saída da floresta, mas seu avô está de pé o esperando com um pedaço de pau na mão. Se o Luffy já queria fugir antes, é isso que ele vai fazer agora, só que dessa vez o Garp tá no seu encalço lhe metendo a porrada. Como punição, no outro dia os dois meninos são obrigados a entrar na água gelada e pegar o almoço, só que uma coisa estranha acontece. Luffy não consegue nadar e logo se afoga, o que obriga o Ace a salvá-lo. Sim, pessoal, como vocês podem imaginar, o Luffy comeu a Hito Hito no Mi, transformando ele em um humano normal, só que sem a capacidade de nadar. Mas calma, que vai ter algumas vantagens. Lá no SBS do volume 20, o próprio Oda brincou dizendo que se algum humano comesse essa Akuma no Mi, ele se tornaria mais humano ainda. Ou seja, não muda nada. Mas como essa é uma fruta zoa, eu vou assumir que transformações são possíveis da mesma maneira que o Chopper explora esses poderes e no fim, quem sabe, Luffy pode ficar bombado. Também nessa mesma ocasião, no SBS que eu acabei de mencionar, o escritor diz que a pessoa encontra seu verdadeiro espírito e propósito. Então o Luffy, que já era motivado, se torna mais ainda, concedendo a ele até um pouco de inteligência. Graças a isso, 10 anos depois, ele decide partir em sua aventura. E nessa brincadeira, por ele entender como seu avô lutava, ele aprendeu a usar haki básico, além de manipular seu corpo para ficar fisicamente mais forte e até mesmo se transformar em um gigante humano. Analisando as coisas por esse lado, eu acho que considerarmos que os primeiros desafios serão superados é justo. Pensa comigo, uma vez que o Luffy consegue manipular seu próprio corpo e usar haki, não vejo uma vida ou bug sendo problemas. Eu iria um pouco mais além e afirmaria que o Luffy ainda assim consegue montar a sua tripulação e continuar seguindo viagem até a Grand Line. O problema seria chegando em Drum Island. Como o Luffy comeu a Hito Hito no Mi, significa que o Chopper não se tornou médico e não pôde ser recrutado. A questão da doença da Nami, eu realmente acho que a Doutora Kureha salvaria a vida dela sem nenhum problema. Indo para Alabasta, Luffy precisaria enfrentar seu primeiro oponente de futuro, vulgo Crocodile. Por ele saber o básico de haki, ele consegue acertar o Chichibukai e ao manipular seu corpo para ganhar força, velocidade e resistência, existe sim um cenário onde ele consiga vencer. Mas justiça seja feita, seria uma luta bem apertada. Avançando para Skypiea, mesmo tendo haki, não seria nada grandioso para poder vencer o Enel, fora que seu corpo estaria vulnerável ao deus que o derrotaria, fazendo assim sua jornada terminar. Ou seja, ou ele seria morto lá em Alabasta pelo Crocodile, ou aqui pelo Enel. Infelizmente, essa fruta do Chopper, sem os conhecimentos médicos necessários para poder produzir as Rumble Balls, é bem fraca. Continuando, vamos para o nosso próximo universo, onde o protagonista viveu muito tempo com seu avô no quartel
até o general da marinha. Lá, ele passava seus dias treinando o haki e treinava para ser um marinheiro até que um certo dia, o Luffy de 12 anos que já dominava haki em nível médio, resolveu que seria uma boa ideia procurar treta com pessoas poderosas do mundo. Isso já havia acontecido antes, desde que ele começou a treinar, a sua ânsia por ser forte e se tornar um almirante o consumia. Para sua tristeza, Garp sempre dava um soco nele e o mandava ficar quieto e voltar para treinar socando os navios como se fossem sacos de areia. Contudo, dessa vez, Garp havia saído para resolver alguns problemas, então Luffy ficou sozinho. Desmaiando os guardas que ficavam no porto, ele conseguiu roubar o navio e zarpar antes que qualquer pessoa o impedisse. No caminho ele se perdeu, obviamente, porque ele não sabe navegar. Depois de parar em uma ilha deserta, enquanto ele caçava os animais nativos, ele percebe que há um macaco segurando uma fruta que parecia gostosa. Rapidamente ele mete um socão nesse animal e antes que a criatura pudesse revidar, o Chapéu de Palha já tinha metido tudo pra dentro. Foi tão rápido que não deu nem pra sentir o gosto. Nada acontece e o protagonista continua se alimentando de tudo que vê pela frente. Alguns dias se passam, ele repetindo a mesma rotina, até que o navio aparece no mar. Ele carregava uma bandeira pirata. Isso foi o bastante para fazer com que o Luffy quisesse comprar briga com quem quer que fosse. Graças a isso, ele rapidamente sobe em seu navio e resolve interceptar o seu oponente. Quando ele pula no navio pirata, vários homens o rodeiam, mas ele os derrota facilmente até que um gigante homem musculoso e com cara de mal manda todos se afastarem e pede para saber o que está acontecendo. Esse é Kaido, o rei das feras. O navio que o Luffy tinha invadido era de um Yonkou. Ao olhar aquele Oni na sua frente, o Chapéu de Palha começa a suar frio e percebe que ainda não está no seu nível, mas infelizmente é tarde demais. Kaido levanta sua clava e acerta o protagonista na cabeça, mandando ele para sua cova bem cedo. Mas calma que a nossa história ainda não acaba aqui. Quando o Luffy morre, ele meio que consegue ver seu corpo de longe como se estivesse vendo um filme. O problema é que ele está afundando no mar. Não demorou muito até que ele percebesse que estava morto na sua forma de alma e tinha a possibilidade de voltar à vida. Isso tudo porque ele comeu a Yomi Yomi no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que concede ao usuário a capacidade de retornar à vida. Essa fruta tem uma fraqueza bem complicada que é a seguinte: a pessoa só consegue extrair os poderes completos dela uma vez que tenha morrido e ressuscitado. Também cabe ao usuário, depois que morrer, procurar por o seu corpo físico e achá-lo em um ambiente que seja possível ressuscitar sem que ele seja morto na sequência. Enquanto a alma não se juntar novamente, o corpo ficará apodrecendo. É basicamente isso que acontece. 2 anos se passam até que os seus ossos sejam jogados na praia, possibilitando que a sua alma se conecte a eles, completando assim a ressurreição. Depois de voltar à vida, o protagonista parte para a base da marinha e chegando lá ele assusta todos, pois achavam que era uma assombração. Ao contar o que aconteceu para o seu avô, Garp dá um soco na cabeça dele e diz que ele está proibido de sair até que ele complete o seu treinamento. O vice-almirante não quer saber se ele é feito de ossos. Se existir vontade naquela alma, ele ainda pode ser o que quiser. Porém, uma coisa mudou no coração do Chapéu de Palha depois que ele perdeu para o Kaido. Ele quer agora superar aquele homem e se tornar um pirata mais poderoso que ele, vivendo assim a liberdade absoluta. Pensando nisso, ele treina incansavelmente até chegar nos seus 17 anos. Nesse ponto, ele parte para o mar mais uma vez sem avisar a ninguém, traindo novamente a confiança do seu avô. Agora que ele dominou os poderes da sua fruta, ele consegue ter uma habilidade de congelamento similar ao do Aokiji. Também ele aprendeu todas as formas de haki e pode até mesmo usar o Shoku avançado. Com isso, a primeira coisa que ele resolve fazer é viajar até o East Blue para derrotar todos os piratas que se acham fortes por lá. Por conta de ter tomado essa decisão, ele recruta seus companheiros novamente e chegando em Alabasta, ele congela o Crocodile e só não o mata por boa vontade. Afinal, ele poderia só ter quebrado o gelo facilmente. À medida que o tempo passa, ele ensina haki para o Zoro e Sanji, que rapidamente aprendem e aplicam essa nova técnica nas lutas, derrotando assim os desafios que aparecem. Contra o Enel, o Luffy é literalmente por osso, então meio que fica imune. Fora que ao dominar haki, ele passa tranquilamente do deus e o derrota. As coisas continuam assim, Luffy derrotando todos os oponentes, até que finalmente o bando dos Chapéus de Palha seguem para o Novo Mundo. E o que acontece lá? Bom, eles assustam todo mundo, porque o capitão da tripulação é uma caveira igual a sua Jolly Roger. Luffy supera seus desafios um após o outro até chegar em Wano, ou seja, em Onigashima. Ao olhar pro Kaido, ele diz: hehehe, finalmente te encontrei de novo. Isso não será como foi 5 anos atrás. O Rei das Feras fica espantado, achando que o menino tinha voltado à vida para assombrá-lo, mas logo recupera a postura e parte para cima dele. A luta dura um dia inteiro, e finalmente, usando o poder completo da sua alma e somado ao haki que possui, Luffy derrota o Yonkou e segue em caminho para se tornar o Rei dos Piratas. Ufa, finalmente aqui eu juro pra vocês que eu tive que pensar em vários caminhos como o protagonista conseguiria prosperar nesse universo. Porque vamos ser sinceros, né? Só com a fruta do Brook ele não chegaria tão longe quanto chegou. Mas e aí, gostaram do resultado? Mas calma que ainda não acabou, porque teremos a nossa última fruta. Essa história começa na Vila Fuchsia. Mais uma vez, um pequeno garoto tem o sonho de ser livre e se tornar o Rei dos Piratas. Neste lugar, há um homem que sempre visita, e ele se tornou uma inspiração para o Luffy. Esse é Shanks, o Ruivo. Um certo dia, Shanks e sua tripulação desembarcam na vila, trazendo com eles várias coisas que eles reuniram durante as suas aventuras. Dentre as coisas que eles trouxeram, havia 10 baús. Segundo eles, dentro dessas caixas estavam
Eram frutas que poderiam deixar as pessoas mais fortes e poderiam conceder a qualquer pessoa os poderes de seus sonhos. Ao ouvir isso, o Luffy imagina que se comer uma dessas frutas, ele poderá embarcar com seu ídolo em aventuras maravilhosas, então ele estaria apenas a um passo da liberdade absoluta. Fora que é comida, você já viu o Luffy negar uma dentada em alguma coisa? Com esse pensamento na cabeça, ele põe em prática seu plano e finalmente consegue executá-lo enquanto todos estão dormindo. No meio da madrugada, ele entra no navio, vai até um dos baús e mete a mão lá dentro. A próxima coisa que todos ouvem é um grito. Os piratas do Ruivo acordam e rapidamente correm para a sala do tesouro. Chegando lá, o que eles veem são vários braços e pernas saindo da parede e do chão, bagunçando tudo que tinha lá dentro. Shanks, ao acordar, sai correndo e vai até a criança e o segura pelos braços perguntando o que ele tinha feito. O Ruivo não estava bravo pelo Luffy ter comido alguma fruta, e sim estava preocupado por ele ter comido mais de uma. Afinal, se ele tivesse feito isso, ele iria de F. Bom, tudo isso que acabou de acontecer é resultado de uma única coisa. O Chapéu de Palha tinha comido a Hana Hana no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Paramecia que permite o usuário replicar e brotar pedaços do seu corpo na superfície de qualquer objeto ou ser vivo. A maior força da fruta é a capacidade de fazer brotar múltiplas partes do corpo em qualquer superfície, incluindo o próprio corpo do usuário, e então manipular essas partes remotamente como se fosse uma extensão dos membros originais do usuário. A pessoa que comer essa Akuma no Mi tem a fraqueza única de ter qualquer dano das partes copiadas do seu corpo ser transferido para o seu corpo real. Isso não inclui apenas lesões ou distensões, mas também efeitos de outras Akuma no Mis, o que significa que a pessoa é particularmente vulnerável contra outros usuários de frutas cujas habilidades se manifestam através do simples toque, pois não importa o quanto a pessoa esteja distante deles, ela pode ser afetada se for feito contato com suas réplicas. Sabendo dos seus poderes, Shanks agora não tem outra escolha senão aconselhar o Chapéu de Palha para treinar e ficar mais forte. Se sentindo culpado por ter deixado isso acontecer, ele promete treinar o garoto por uns meses antes de ir embora. Nesse curto intervalo de tempo, o Luffy já entendeu mais ou menos como seus poderes funcionam e já vemos ele tentando criar vários braços para tentar simular uma metralhadora de socos. Infelizmente, ele não tem a habilidade necessária para fazer isso. Claro que também por conta da limitação do tempo, o Ruivo não foi capaz de ensinar Haki para o menino, mas ensinou que existe a possibilidade de usar essa técnica, fazendo assim com que o protagonista ficasse mais por dentro e começasse a aprender sozinho. Infelizmente, chegou o dia da partida do Shanks e o nosso querido protagonista vai ter que ficar treinando os próximos 9 anos e meio sozinho. Após essa década, o Chapéu de Palha está pronto para seguir a sua jornada para se tornar o próximo rei dos piratas. Mais uma vez, no East Blue, a dificuldade é quase zero. A primeira habilidade que o Luffy inventou durante seu treinamento foi de criar múltiplas mãos nas suas costas para assim fazer uma asa, algo que a própria Robin fez originalmente. Agora que ele consegue voar, seu instinto de liberdade é maior ainda. Então, quando ele encontra a Alvida, o Bug, o Kuro e o Don Krieg, ele os derrota lá de cima, como se estivesse brincando com crianças. Principalmente o Bug. Imagina só, o palhaço que é usuário da Bara Bara do Mi separa seu corpo em vários pedaços e deixa sua cabeça a uma distância segura. Só que, graças aos poderes da Hana Hana no Mi, Luffy faz um braço surgir na cabeça do Bug, pega uma pedra e acerta ele bem na nuca, fazendo assim seu inimigo desmaiar. Só de imaginar isso eu começo a rir, porque né, esses poderes combinam e muito com a personalidade do Luffy. Seguindo para Arlong Park, o resultado seria basicamente similar. O Chapéu de Palha faria um pé gigante acertar o Arlong, destruindo todo o seu palácio junto. Como eu mencionei anteriormente, a fraqueza dessa fruta é algo bem sério. Se o usuário não tiver cuidado, ele pode tomar um dano que vai fazer com que ele fique incapacitado de lutar. Pensando nisso, chegando em Logital, o Smoker consegue capturar o Luffy, e mesmo o protagonista usando suas técnicas comuns, ele não consegue tocar o Fumacento por simplesmente o cara usar uma logia. É aí que os ensinamentos do Shanks vêm na sua cabeça sobre como poder anular as habilidades de usuários de frutas apenas emitindo um tipo de energia. Luffy treinou um pouco disso, mas não teve um avanço significativo. Só que aqui, em um momento de desespero, ele consegue canalizar um pouco de Haki, acertando assim o Smoker, que fica surpreso e sem entender o que acabou de acontecer. Com isso, o protagonista ganha tempo para todos conseguirem fugir. O problema é quando eles estão em Alabasta. Luffy não controla seu Haki, e logo que ele vai bater de frente com o Crocodile, ele toma uma senhora surra. Mesmo que ele vá pro ar, Alabasta é um local que tem muita areia. Somado aos poderes da Suna Suna do Mi, o Chichibukai pegaria o Chapéu de Palha de surpresa. E mesmo que o Luffy tente atacá-lo com seu Haki incompleto usando suas mãos criadas a partir do corpo do seu inimigo, o Crocodile apenas desidrataria aquela parte, afetando o corpo principal do protagonista. Fora que depois dessa derrota, Luffy seria engolido pela areia movediça. Afinal, não teríamos Robin com a sua Hana Hana no Mi para salvar o Chapéu de Palha. Infelizmente, seria o fim da linha para o Luffy das Flores. Porém, para felicidade de vocês, esse não é o fim da saga onde testamos poderes diferentes no Chapéu de Palha. Na verdade, se você quiser continuar vendo, nós temos uma playlist com muitos vídeos dessa série, então é só você clicar aqui e ir lá. No mais, eu quero agradecer a todos que chegaram até aqui, foi um prazer apresentar esse vídeo. Então, se você chegou, eu só peço duas coisas: deixa o like se você curtiu e se inscreve no canal para não perder mais nenhum tipo de conteúdo que eu vier trazer a vocês. Foi um prazer mais uma vez, até a próxima. Hashira falando e vazando, eu fui.